servo. Ele era uma pessoa que servia ao rei. Ele dava água ao rei. Ele dava vinho ao rei. Ele dava café ao rei. Ele servia ao rei a todo momento. O rei Artaxerxes, que era aquele rei que na época, no ano 10º, ele passa a ser diretor de toda aquela província, passa a ser rei de toda aquela província. Naquele momento, aquele homem chamado Neemias, louvado seja Deus, ele era um homem que era de Jerusalém. Neemias, a Bíblia diz que ele era lá de Jerusalém, ele era israelita, ele era homem de Deus, mas ele estava num reinado que não era de Deus, era um reinado estranho. Era um reinado que não entendia o trabalhar do Deus de Israel. Um reinado que não entendia o trabalhar do Todo-Poderoso Altíssimo. Aquele que no livro de Salmo, lá no Evangelho de Salmo, capítulo 60, que diz que ele está se assentado sobre o trono e que o trono dele passa um ribeiro de muitas águas. E diz a Bíblia que toda a terra sedenta que beber desta água, ela vai frutificar. Toda fruta que beber dessa água, ela vai vivificar se estiver morta. Este é o Deus Altíssimo, onde a Bíblia referencia dizer que o tamanho de Deus é tamanho, que Deus ele poderia colocar toda essa terra na palma da sua mão. A Bíblia diz que esse Deus é aquele Deus que pode colocar o oceano na palma da tua mão. A Bíblia diz que esse Deus, ele é tão poderoso que o estrado dos seus pés cabe sobre toda a terra. A Bíblia referencia que esse Deus Altíssimo, ele é um Deus tanto poderoso que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Ele também diz: não se preocupa, Abraão. Lá no livro de Gênesis capítulo 3 em diante, ele começa a entender que ele faz a decepção de terra por terra, separação de água após água. Ele dá nome a tudo e a todos, e pega Adão e Eva, tira da costela de Adão Eva e cria o homem e a mulher. Esse Deus Todo-Poderoso, ele diz no livro de Gênesis capítulo 24, ele vai até nosso irmão Abraão, patriarca Abraão, nosso pai na fé, e ele diz: Abraão, está vendo aí essas estrelas? Abraão diz: estou vendo, Senhor, incontáveis são as tuas estrelas, assim serão os teus filhos, Abraão, e nós estamos aqui. A humanidade não pode contar de maneira nenhuma a quantidade dos evangélicos que estão na terra. Eu posso dizer a você que tamanha é a quantidade do evangelho, como também das estrelas que não pode ser contada, como também da areia da praia que não pode ser contada. Mas Neemias estava sozinho. Pode solar aí, viu, irmão? Pode solar. Estava lá. Deixa Deus te usar. Fica acanhado não. Estava lá Neemias no meio de uma terra estranha. Neemias estava lá servindo a Artaxerxes. Aquele rei que estava ali não entendia o poder de Deus. Mas Neemias, como copeiro, ele foi e perguntou a seus irmãos que vinham de Jerusalém. E ele perguntou e disse: como vai os nossos irmãos lá de Israel? Como vai a nossa Jerusalém? Ali aqueles irmãos de Neemias olhou para Neemias e disse: olha, se tem alguém lá que sobrou dessa guerra, está passando por fome e miséria, e muitas das coisas estão acontecendo naquele lugar. Jerusalém era uma cidade alegre, Amanda, Cabaçuriama, Nagaceia. Jerusalém era uma igreja alegre, Jerusalém era uma igreja espontânea, Jerusalém era uma igreja edificada, Jerusalém era uma igreja que ela tinha um muro que só fazia, sabe com quê? O que representa o muro? A proteção de Deus. Jerusalém, ela tinha a proteção do Senhor. Jerusalém, ela era edificada sobre todas as portas. Mas no momento em que Neemias procurou saber de seus irmãos que vinha de viagem de Jerusalém, disse: como está Jerusalém? Disseram: lá só tem agora tristeza, lá agora só tem pranto, lá agora só tem fome, miséria. Talvez você que veio aqui hoje no propósito de ouvir a palavra de Deus, talvez você não tenha nada na tua casa, talvez você não tenha nada na tua vida, mas nessa noite eu quero te apresentar aquele que é dono e autor e consumador da tua fé, aquele que é dono da nossa vida e da nossa alma, Jesus de Nazaré. Você tem tudo. Diga para teu irmão: você tem tudo. Neemias olhou para um lado, olhou para o outro, e diz a Bíblia, Labá, Suri, Candagaceia, diz a Bíblia que Neemias orou, e chorou muito. Neemias foi orar ao Senhor, e com
disse ele disse: Deus do Altíssimo, por que tu desamparaste teu povo? A terra que foi enterrado meus pais está em calamidade. Ouve, ó Deus, a minha oração. Ouve, ó Deus, a minha súplica. E entra com providência nessa causa. Ali seus irmãos disseram: olha, está vendo aquele muro grande de Jerusalém? Sei. Aquele muro foi destruído. Aquelas portas de madeira que tinha grandona em todas as portas de Jerusalém, a porta das ovelhas, lembra? Lá na terra de João, lá na terra de Maria. Lembra lá o portão que dava acesso para a gente brincar? Lembra lá daquele campo de futebol que a gente jogava? Você lembra disso? Lembro. Então tudo se acabou, está tudo queimado, está tudo destruído. Nessa noite eu posso te dizer profeticamente: se esse quilômetro 30 tem andado destruído, se esse bairro tem andado destruído, não se preocupa não. Jesus chegou neste lugar e Ele vai fazer o milagre acontecer. Aleluia. Pode ter certeza, se tem muro aí para ser fechado, vai ser fechado agora. Neemias olhou e disse: é verdade. Neemias ficou muito triste. E quando ele ia lá para servir um copo de água para o rei, ele disse aqui: Senhor, Neemias era de tal maneira servo. Copeiro quer dizer servo. Dicionário Aurélio, dicionário português, copeiro significa mordomo. Homem mordomo, homem que serve. Quer ter vitória na terra? Passa a servir. Quer servir ao Senhor melhor? Passe a servir. Não se começa como pastor, se começa como servo. Quer ser exaltado pelo Jesus de Nazaré? Passe a ser servo, passe a servir. Quando te procurarem, sirva. Para Basuria, Licandagaceia Nayalaba, Suria, Ma, sirva. Quando ele chegou, imediatamente na presença do rei, ele disse: o que tu está fazendo, Neemias? Por que teu coração está triste, tua afeição está batida? Ele disse: verdadeiramente, rei, a minha família se acabou naquela desgraça lá em Jerusalém. Mataram meus primos, meus tios, minha família, mataram todo mundo. Fizeram o que quiseram com eles e agora estão todos na miséria. Eu preciso de ajuda, rei. O rei olhou para ele e disse: o que tu queres que eu te faça, Neemias? O que você quer que eu faça para que você venha tirar sua tristeza? Ele disse: eu preciso de um tempo para eu sair daqui, para ir lá edificar uma obra. Eu preciso de homens, você que está na obra de Deus. Quer crescer? Peça ajuda, Arabassuria. Não se faz a obra sozinho, Aramanto, Medelava, saia lá. Você quer ajuda, quer crescer no Evangelho? Peça ajuda, seja humilde. Glória a Deus. Eu preciso de homens, de animais para chegar até Jerusalém. O rei disse: quanto tempo? A rainha disse: quanto tempo você vai ficar? Porque, Neemias, você sabe que sem você isso aqui não anda. Às vezes as pessoas não entendem, mas você tem um grande valor para as pessoas que estão do teu lado. Às vezes você não entende porque teu filho, tua filha, tua mãe, teu filho, teu marido, eles andam te afrisando, andam tentando tirar você da presença de Deus. Não é porque ele está querendo tirar, é o diabo, irmão. Porque Deus sabe o valor que você tem para a tua família. Glória a Deus. Ali naquele momento o Neemias, ele vai, pega aqueles homens e sobe até Jerusalém. Diz a Bíblia que aproximadamente 4, 5 a 8 dias ele chega em Jerusalém. E assim como nós evangélicos, ele ficou doido para começar a obra. Talvez a gente aqui, obreiros, estava doido para começar essa obra. Talvez a gente, Paulo, queria até que começasse antes, mas Deus manda nos dizer: olha, é chegada a hora certa. Deus é quem é o dono do relógio. Você tem hora para aceitar, você tem hora para servir, você tem hora para ser ungido, você tem hora para crescer, você tem hora para ser humilhado, você tem hora para ser exaltado. Tudo tem hora. Mas nós oramos de manhã e queremos de tarde. Neemias chegou lá em Jerusalém. E diz a Bíblia que ele vai a madrugada toda orando e chorando e dizendo: Deus, como é que pode? Esse muro que o Senhor mandou edificar foi derrubado, foi apedrejado. Os inimigos venceram Jerusalém, estão escravizando o teu povo. Deus, ele não precisa que a gente aponte que está sendo escravizado.
Mas no meio de vocês tem que ter pessoas que têm o coração voltado para a obra do Senhor. Tem que ter pessoas, Deus quer um só para se levantar no meio da igreja. Deus precisa de um profeta, de um pastor, de um evangelista, de um presbítero, de um diácono. Deus precisa sempre de alguém, para levantar um povo, para levantar a igreja, para crescer a obra, para crescer o ministério. Deus, Ele precisa de mim e de você. E nós precisamos dele. Muito mais. Eu aprendo uma lição com esse ministério, com essa obra, com essa pregação. É que Neemias, ele não foi diretamente, a Bíblia diz no versículo 4 e 5, no capítulo 4 e 5. A Bíblia diz que Neemias, ele não foi logo metendo a mão na obra. Não é isso mesmo? A Bíblia diz que ele foi orar. Aleluia. Você que está orando para meter a mão na obra, ore primeiro, rapaz. Busque a Deus na madrugada, tu vai ver Deus falar. Quer ser obreira de valor? Busque a Deus na madrugada. Quer causa no teu propósito? Deus manda te dizer, vá buscar na madrugada. Rabassuriga. É preciso buscar. Deus não é moeda de troca para eu estar aqui. Não, estou lendo a palavra. Neemias saiu de lá, foi para lá, para Jerusalém. Não edificou lá nas pedras e disse, olha, não vou dizer a ninguém que está comigo o que é que eu vou fazer. Outra lição que eu aprendo: não diga a ninguém o que você vai fazer hoje. Não diga para ninguém o que você vai fazer na tua vida, porque os teus projetos quem cuidará é o Senhor. Neemias disse, olha, se eu disser para esses homens que eles vão edificar o muro de Jerusalém, com certeza de 20 homens aí 10 vai voltar. Vai dizer, não, você não é maluco? Como é que eu vou edificar uma casa? Vou edificar uma cidade se essa cidade for destruída? Como é que eu vou botar um muro se tem pessoas que estão contra a cidade? Se vencer a guerra, como pode? Ei, Deus trabalha no momento certo, na hora certa. A Bíblia diz que Deus, Ele é pelos pequeninos. Quando você vê crente sofrendo, não fique pensando que é o diabo na vida dele, não. Às vezes é Deus trabalhando para o crente se exaltar. Nós temos que ter a dependência. Se Neemias vai com a cidade edificada, se Neemias pegasse uma cidade que estava com o exército todo completo, todo mundo bem armado, ele não seria governador deste lugar. Ele não seria de copeiro para ser governador de Jerusalém. Diga aleluia. Glória a Deus. Ele orou a madrugada, subiu e disse, Senhor, o primeiro passo que eu tenho que fazer para edificar teu muro, o primeiro passo que você tem que fazer para Deus edificar a tua vida, tape as brechas. Tape as brechas. No terceiro dia, na madrugada que ele subiu, ele disse, agora começarei o trabalho, Senhor. Vou edificar e vou começar a fazer logo o quê? Tapar as brechas. Quando ele começou a tapar as brechas, ou quando começou a passar a lutar contra Satanás, Satanás se levanta. Aí este homem, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles três se maquinavam e diziam, como pode vocês edificar uma parede que já foi destruída? Como pode vocês tapar as brechas? Aramando, Labassai. Como pode vocês querer construir uma cidade destruída? Tem coisa que só Deus faz. Ah, meu irmão. Aleluia. Tem coisas que só Deus explica, só Ele complica, só Ele explica porque está complicando. Tem coisa na vida que nós não vamos entender. Crente não é para andar entendendo tudo, tá ouvindo? Crente não é para pegar a Bíblia e discernir de Gênesis e Apocalipse, 66 livros, 31.880 versículos, capítulo, mais de 7.800 capítulos, 31.898 versículos, 66 livros, ei! A palavra de Deus, se você ler a metade meditando, buscando no Senhor, você recebe êxito e vitória. Não é para você ler como jornal, é para você ler meditando, de dia e de noite. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, ele disse, levanta-te, que eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Ele olhou e disse, olha, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Medita tão somente na minha palavra de dia e de noite, e verás, trilha somente o caminho da salvação. E Josué seguiu e venceu as guerras. Quando Neemias
Neemias, já estou terminando. Quando Neemias, ele edifica as brechas, ele começa a tapar os buracos. Tobias e Sanbalate disse: porventura não poderia vir um animal silvestre derrubar? Deus alerta Neemias e Neemias diz: olha, vamos edificar o templo, vamos edificar Jerusalém, mas vamos colocar guarda de dia e de noite. Aquele que trabalhar durante o dia, durante a noite, vai descansar olhando para o muro para que ninguém derrube. Porque até colocar as pedras, colocar o cimento, você há de entender